Vamos lá, essa questão o Palmeiras não vai pagar 30, 35. É estratégia de negociação, gente. O Palmeiras é um tubarão no mercado. Eu já ouvi de dirigentes do alto escalão do Palmeiras assim, quando o Palmeiras entra numa negociação, tudo vale o dobro, tudo sobe, tudo inflaciona. É natural para times que têm grana. Quando o Flamengo entra numa negociação, pode perguntar para o Boto, pode perguntar para o BAP, o mercado se inflaciona. E aí sabe o que acontece? E é importante a gente falar isso, por que o Palmeiras no off, no papo ali, fala assim, não vamos pagar 35, isso aí é devaneio. Porque o Palmeiras sabe que se negociar num valor de 35 e isso for divulgado, a comissão começa a aumentar, a luva aumenta, o salário fica um pouquinho maior. E não é mercenário o Danilo. O Danilo é um profissional que tem todo um staff gigantesco por trás, os melhores, aliás. Ele trabalha para o escritório, ele é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolini. Mas tudo inflaciona. É a comissão daqui, é a luva dali, é um pouquinho mais de salário, é uma premiação, ganha uma Libertadores, bate uma meta aí de 1 milhão. Então, assim, é natural o Palmeiras se colocar de uma maneira que não vai pagar 35. Vamos bater o teto aqui, 25. Mas aí a gente já vê e ouve nos bastidores papo de vai colocar um jogador para compor. Pô, se você colocar 25 e compor com um jogador que vale 10, quanto que vai dar? É matemática. Exato. Beleza, mas aí não vai pagar 25. Vai colocar um jogador e 8. Beleza, mas aí você tem metas a serem atingidas desse jogador que está indo, de repente, pro Botafogo. Então, assim, uma negociação, ela é complexa demais. E essa negociação do Danilo, ela tem muitas coisas complexas e muitas coisas que elas vão sendo vencidas, barreiras dia a dia. É o tal do jogo de xadrez que o dirigente me falou. O Palmeiras trabalha para contratar o Danilo como um grande jogador de xadrez, se prepara para jogar. É paciência, é movimento certeiro para você poder vencer. E, Hernan, confesso que eu não tenho essa informação, mas eu vi vários companheiros de imprensa falando. Você falou de compor uma negociação com o jogador. E ontem saiu muito da possibilidade do Naves ser inserido nesse negócio. O Naves, zagueiro que pertence ao Palmeiras e atuou a última temporada emprestado ao Alverca de Portugal. E aí casa bem com isso, né? Porque é um jogador que já foi procurado pelo Botafogo. Acho que você teve essa informação, nós repercutimos aqui que o Botafogo já tentou contratar o Naves e faz total sentido, até por essa movimentação de mercado que o Botafogo está tendo, né? Então, é muito complexo e acho que a torcida do Palmeiras tem que ter um pouco de calma, de cautela com isso, porque não é tão fácil. E o Botafogo, já até conversando com pessoas próximas assim, da diretoria recentemente, não vai facilitar para clubes brasileiros uma negociação do Danilo com clubes brasileiros, até porque não quer reforçar um rival na Série A. Então imagina você negociar com o Flamengo, seu principal rival, ou um Palmeiras, o Botafogo que estava disputando pau a pau de título do Brasileirão. O Botafogo não vai facilitar. Mas, de fato, como o Hernan já trouxe aqui, Daniel Bocato e nós, Bruno Andrade, nós estamos em cima dessa história. Danilo é o grande sonho do Palmeiras e talvez o grande alvo, o grande alvo do Palmeiras nessa janela de transferência, né, Hernan? Só pra gente arrematar esse assunto. Plano A, plano B, plano C. É isso. É isso. O plano e aí, A. o Palmeiras se preocupa com a questão das saídas, né? Maurício, importante a gente falar, eu repito aqui, reitero a informação que eu trouxe ontem aqui no Fala Fonte. Não existe oferta na mesa do Palmeiras em relação à Roma da Itália com o Maurício. Maurício está valorizado? Está valorizado. Os representantes do Maurício vão começar a ver essa questão de janela, o que vai virar proposta, quais as sondagens mais contundentes, mais fortes e tal, que podem virar, vai sentar com o Palmeiras, vai vender ou não. Tudo isso vai começar a ser feito a partir da semana que vem. Flaco Lopes, uma grande incógnita, não está tendo minutagem, mas tudo pode acontecer. Contra a Suíça pode estar o jogo difícil, aí ele coloca o Flaco Lopes lá, ele mete um gol e tudo muda. É uma situação. O Alan Elias vai ter mercado, Entendo que o Palmeiras vai vender, entendo que o Palmeiras não vai querer vender. M. Martínez, chegando o Danilo, tem possibilidade. Tem mercado? Tem gente já atrás do M. Martínez? Tem.
Tem mercado atrás do Emi Martinez? Sim. Tem proposta? Não tem. Mas é um jogador que pode avançar nesse sentido de ser vendido. Então, assim... Eu ia falar isso, complementando, você trouxe alguns nomes... Você trouxe alguns nomes bem interessantes, que é a apuração nossa. É a apuração nossa, vamos... É isso aí, o Fala Fonte é assim, o Hernan apura alguns nomes, eu apuro aqui. Palmeiras trabalha com algumas saídas, né, Hernan? Você já falou do Flaco, que pode acontecer de sair depois da Copa do Mundo. Emi Martinez, o Alan, que tá valorizado. Cara, tem muitos nomes, por exemplo, eu tenho aqui, ó, mais 3 que podem deixar o Palmeiras nessa janela de transferências. Já falamos do Naves, zagueiro que atuou emprestado pro Alverca na última temporada. O Naves, ele não volta pro Palmeiras para essa temporada, para essa restante de temporada, né? O Palmeiras já alinhou com o seu staff, o staff do Naves, que vai negociá-lo, um valor ali na casa dos 5, 6 milhões de euros. Tem o Luigi, meio atacante do Palmeiras, atacante do Verdão. O Palmeiras já comunicou ao staff do Luigi que está disposto a ouvir ofertas e negociar o Luigi nessa próxima janela de transferências. Tem o Riquelme, o meio-campista, meio atacante, que o Zenit já tentou por diversas vezes contratar o Riquelme, acabou não conseguindo. O Palmeiras elevava pedido no mercado da bola, dificultava para os clubes europeus interessados. O Clube Bruges tem interesse, Copenhague também tem interesse, então alguns clubes estão se movimentando para contratar o Riquelme. Para falar de Palmeiras, Edu Afonso chegando aqui conosco com as informações do Palmeiras nesta sexta-feira. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Tudo bem, Glaucia? Como é que você tá? Bom dia, um beijo pra você, um abraço aos comentaristas, ao fã de esportes. É o seguinte, Glau, tá rolando a intertemporada do Palmeiras e o time tem 2 grandes objetivos nesta intertemporada. O primeiro, dentro de campo, é voltar a praticar o mesmo futebol antes da parada da Copa, que lhe deu a liderança isolada e disparada do Campeonato Brasileiro com 41 pontos ganhos, 7 a mais do que o Flamengo, que é vice-líder. É verdade, o Flamengo tem um jogo a menos e, claro, classificações tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, embora na Libertadores, Palmeiras nos últimos anos vinha se acostumando a se classificar na 4ª rodada, disparado em primeiro. Não foi o caso nesta fase de grupos deste ano do torneio da Conmebol. E o segundo grande objetivo é a contratação do Danilo. A Jéssica já falou um pouco no Rio de Janeiro. O Palmeiras, antes da Copa do Mundo, fez uma proposta ao Botafogo, 120 milhões de reais, e a cessão dos direitos econômicos do zagueiro Naves. O Naves estava no Alverca de Portugal, terminou a temporada lá, temporada de meio de ano na Europa, né? Ela termina no meio do ano, fez 34 jogos, marcou 3 gols, é um jogador da base do Palmeiras, não teve assim tantas oportunidades no time principal, logo foi negociado, mas os direitos econômicos pertencem ao Palmeiras, ele retornou e o Palmeiras quer colocar o Naves no negócio, para aumentar um pouquinho a oferta, mas o Palmeiras descarta qualquer possibilidade de chegar aos 200 milhões, que é o preço que o Botafogo quer pelo Danilo. Contribui para isso o fato do Danilo não ter feito assim uma grande Copa do Mundo, como toda a seleção brasileira. Participou de 4 jogos, todos ele veio do banco de reservas, ou seja, não foi um titular absoluto da equipe do Ancelotti. Além disso, colabora também o fato do Botafogo não ter recebido nenhuma grande proposta de fora que fizesse com que o Palmeiras entrasse em leilão e aumentasse os valores. A contratação do Danilo, se acontecer, encerra essa janela do Palmeiras. O Palmeiras já vai ter um outro ex-botafoguense como novidade, o Barbosa, e com Danilo, o técnico Abel Ferreira entende que o elenco está completo. Jogadores que disputaram a Copa do Mundo, que estão descansando agora, retornam na semana que vem, né? Casos do Gustavo Gomes e do Maurício no Paraguai, do Sousa, também do Arias com a Colômbia, todos eles foram liberados para um período de férias, retornam na semana que vem, se integram a essa intertemporada e ficam à disposição assim que estiverem 100% fisicamente do técnico Abel Ferreira. O retorno ao brasileiro é dia 22, contra o Coritiba, no Paraná, às 19h30. O Palmeiras já realizou 3 jogos treinos. O último foi contra a equipe do Primavera, venceu por 3-1, tinha goleado o Mauaense por 6-0. Fez também um jogo treino contra o pessoal da base, então esse aí o placar não foi divulgado. Amanhã, na sequência da intertemporada, tem um jogo treino contra o Juventus, e de jogo treino em jogo treino, o Abel vai afinando a equipe para o retorno às atividades logo após a Copa do Mundo. Gláucia. E o Palmeiras quer contratar Danilo, que está no Botafogo. Fez uma proposta milionária, 120 milhões de reais. Será que vai dar jogo?
E nessa quinta-feira, os jogadores do Palmeiras realizaram um trabalho regenerativo na academia de futebol. Exercícios de hidroginástica, né? Num clima de muita tranquilidade. O Palmeiras pensando já na volta aos gramados, algo que vai acontecer na semana que vem. Jogo contra o Curitiba, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão que lidera a competição nacional com 7 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Os jogadores Jefté e Vitor Roque não participaram deste trabalho regenerativo. Os dois jogadores passaram por cirurgia recentemente, né? O Jefté, cirurgia no joelho, e o Vitor Roque, uma cirurgia no tornozelo. É muito provável que o Vitor Roque volte antes a jogar, até porque ele está em fase de transição. O jogador Jefté permanece com a perna imobilizada e não tem prazo para voltar a jogar. O Verdão, que teve 7 jogadores convocados para a Copa do Mundo, e o único que segue disputando a Copa do Mundo e com chances de ser campeão é o Flaco Lopes, que está com a seleção da Argentina. No próximo sábado, a Argentina busca a vaga na semifinal, enfrentando a Suíça. Os demais 6 jogadores já foram eliminados, inclusive 2 já estão treinando normalmente aqui na academia de futebol, que são os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez. Os outros 4 jogadores voltarão a treinar na semana que vem, que são os paraguaios Sosa, Maurício e também o Gustavo Gomes e o colombiano John Arias. É um verdadeiro jogo de xadrez para o Palmeiras nesse momento. Foi exatamente essa frase que eu ouvi de uma pessoa do alto escalão do Palmeiras sobre essa contratação do Danilo. A estratégia do Palmeiras é uma estratégia de não pagar o que está sendo divulgado pela mídia em relação ao que o Botafogo quer, 30, 35 milhões de euros. O Palmeiras fez assim com o Andreas Pereira, primeiro 20, aí acabou comprando por 10. Não é o caso do Danilo, mas o Palmeiras coloca um teto de oferta para abrir uma negociação. E aí existem possibilidades, composição com jogadores, e o Palmeiras tem alguns jogadores negociáveis, como a gente vem falando aqui no Fala Fonte, para compor uma roda de negociação. O Palmeiras conta muito com o desejo do jogador no Brasil dar totalmente preferência para o Palmeiras, e o que conta também a favor é o tempo, né? O Palmeiras olha a janela próxima da abertura, o Palmeiras olha a movimentação do mercado europeu e não vê oferta chegando no Botafogo nesse momento. O Newcastle pode querer, o Fulham tá de olho e tal. O que tem é muita sondagem e pouca ação. A ação um pouco mais contundente que teve foi do Zenit, que não é interessante nem para o staff do Danilo e nem para o próprio Danilo. Então, assim, os movimentos eles vão acontecer lentos e são movimentos certeiros. O Palmeiras vê o Danilo como uma opção nessa janela, não vai fazer baciadas de contratações, não vai contratar 3, 4 jogadores. O Danilo é o plano A, o plano B e o plano C, por desejo do Abel Ferreira, e que quer que o Palmeiras faça esse esforço para ter um jogador que encaixaria muito bem no time e faria o time crescer ainda mais no campo. Imagina um meio-campo com Marlon Freitas, Andreas e Danilo, é o que o Abel Ferreira quer para o Palmeiras nesse momento. Então, assim, o Palmeiras vai ficar quietinho, vai ficar esperando todos os movimentos e trabalhar essa contratação do Danilo como se fosse um jogo de xadrez. A partir do momento em que você 25, como bem trouxe aqui o Daniel Bocato, possibilidade num segundo momento de colocar um jogador no negócio e fazer com que o Botafogo, que precisa vender e que é pouco provável que o Danilo continue no Botafogo, fazer disso grandes trunfos para poder fazer essa contratação. Estamos falando aqui que está fechado? Não. Estamos falando aqui que já está apalavrado, que já tem uma negociação avançada? Não. O que a gente está falando é de uma estratégia do Palmeiras que tem sido assim no mercado, passo a passo, jogo de xadrez para contratar o Danilo. Às vezes dá certo, como já deu certo com o Andreas, como já deu certo com o Vitor Roque, e às vezes não dá certo, como não deu certo com o Nino. É do jogo. Então o torcedor do Palmeiras
vive essa expectativa aí, porque vem uma mini novela aí até a abertura da janela. Mandaram aqui no nosso chat, o Henrique Costa falou, Danilo não vai para o Palmeiras nem para o Flamengo. Eu acho difícil ele ir para o Flamengo, até por conta da informação que o Bruno Andrade trouxe aqui recentemente no Fala Fonte, que o Mengão não vai fazer grandes investimentos no mercado. Então, quando a gente fala de não fazer grandes investimentos, o Bruno Andrade também trouxe que não vai passar, por exemplo, de 20 milhões de euros. E o Palmeiras, como o Hernando trouxe aqui, eu também tinha essa informação, também não quer oferecer o que o Botafogo está pedindo. 30, 35, 40 milhões de euros. Até porque o desempenho do Danilo na Copa do Mundo é... Eu ia dizer, né, que o desempenho do Danilo na Copa do Mundo não correspondeu ao que o Botafogo estava esperando para o mercado, sabe, de transferências. Para valorizar ele, aumentar o valor de mercado, na hora de negociar com o clube, pedir mais. E você falou do Newcastle e do Zenit, é verdade. Teve sondagens, mas não teve proposta na mesa. Então são sondagens. E o Zenit, como você bem alertou, eu também já trouxe aqui no Fala Fonte, não é um destino que o Danilo prioriza para a sequência da carreira. E o Newcastle, como você também trouxe um outro comentário aqui, é tudo um tabuleiro de xadrez. Porque se o Bruno Guimarães sai, aí o Newcastle vai buscar um volante. E aí o Danilo passa seu nome cogitado. Mas proposta não tem da Europa ainda.